Paz, eterna paz, tesouro que nunca se estraga. A riqueza de Cristo não falha, confio nele, sim. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Continuamos com o nosso guia Administradores Fiéis. Vamos para o estudo de número 5, Lidando com as Dívidas. Um tema muito interessante, creio que despertará a atenção de muitas pessoas. Talvez você esteja endividado, ou talvez você tenha alguém na família endividado, ou talvez você tenha um amigo endividado e você então vai aprender como poderá ajudá-lo. Antes de prosseguir, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer a todos vocês, principalmente os que nos enviaram mensagens de apoio, de motivação. Tiago, não desista, continue aí a lição. Muito obrigado, viu? Eu acho que vocês não são apenas meus amigos, mas eu acho que vocês são nossos irmãos, irmãos de verdade, porque semana passada eu realmente estava desanimado, mas vocês aí enviaram tantas mensagens de apoio, palavras de carinho e alguns textos até me deixaram um pouco emocionado. Muito obrigado mais uma vez. Vamos caminhar juntos até a volta de Jesus. Aqui na lição 5, parte de sábado, o verso áureo diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Esse verso foi escrito há 3.000 anos, ou seja, 1.000 anos antes de Cristo. Essa já era uma realidade naquela época. Veja só, o rico domina sobre o pobre. Qual é o poder do rico? O dinheiro. Qual a fraqueza do pobre? A falta do dinheiro. O que pede emprestado é servo de quem empresta. Por quê? Por causa dos juros. Nós vamos abordar, nós vamos aprofundar um pouco mais isso. E aqui na parte de sábado nós lemos: a dívida parece ser um estilo de vida, mas isso não deve ser a norma para os cristãos. A Bíblia desencoraja a dívida. Paulo nos aconselhou pagar os impostos, pagar os credores e não ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Onde que isso está, Tiago? Romanos 13, 7 e 9. A lição também pontua que a dívida é um flagelo internacional em todos os níveis. Nível familiar, nível empresarial e no nível dos países, no nível governamental. Vejamos aqui, nível pessoal, 77% das famílias brasileiras estão endividadas. A notícia saiu esses dias. É o maior nível da série histórica. E 25% das famílias já estão com as suas dívidas em atraso. Aqui resta um esclarecimento. Às vezes a dívida, ela é chamada aquele passivo que a pessoa precisa pagar, mas que ainda não venceu. E às vezes dívida é aquela conta que já venceu e você não pagou. Então temos que ficar atentos, porque a palavra ela é usada nesses dois sentidos. Então quando é dito que 77% das famílias brasileiras estão endividadas, quer dizer que elas possuem obrigações a pagar, ainda que não estejam vencidas. Agora, quando diz que 25% estão inadimplentes, quer dizer que as obrigações já venceram, a pessoa comprou para pagar em 30 dias, passou os 30 dias e ela não honrou o seu compromisso. Então a situação brasileira das famílias é séria. Agora, em nível corporativo, você quer ver um caso recente? As famosas lojas americanas. Havia mais de 3.000 lojas americanas no Brasil. Na sua cidade talvez deve ter uma. Ela encontrou ali uma dívida de 20 bilhões. Depois foram olhar direito e a dívida era de 40 bilhões. O que aconteceu com os investidores das americanas? Perderam dinheiro, as ações despencaram, né? Acho que mais de 90%, elas quase viraram pó. E quem tinha dinheiro ali aplicado em ações das americanas, por causa de uma dívida, perdeu praticamente todo o seu investimento. Agora, aqui a dívida também é um flagelo a nível governamental. Você ouve sempre falar da situação fiscal do Brasil. É o mesmo raciocínio para com as lojas americanas, mas em um nível maior. Os investidores decidem investir aqui no Brasil, ou podem investir em algum país da África, podem investir na Ásia, na China, podem investir no México, né, ou na Argentina. Os investidores vão escolher onde eles acham que
é mais rentável para o seu dinheiro e onde eles têm menos chance de ganhar um calote, de receber um calote, na verdade, né? Como aconteceu com as lojas americanas. Investiram nas lojas americanas e ela faliu agora, né? Aliás, está em processo de recuperação. Então as pessoas vão analisar a situação fiscal dos países, nós vemos isso no jornal. Então a dívida é uma situação presente no nosso dia a dia. E esse é um assunto bíblico. Olha, na parte de domingo, problemas da dívida, leia Deuteronômio 28, qual é o ideal de Deus para os seus filhos em relação às dívidas? E aqui eu vou ler o verso 1, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. 2, se ouvires a voz do Senhor, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então, olha, se ouvir a voz de Deus e se você guardar os mandamentos de Deus, o que vai acontecer? Verso 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E agora vem o texto que nós vamos destacar. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então eu respondi assim, embora o contexto bíblico seja diferente, que princípio tiramos dele? Olha, emprestar a muitas pessoas é uma bênção de Deus, mas tomar emprestado não é bênção, está mais para maldição. Tiago, por que emprestar é bênção e tomar emprestado é maldição? Porque quem empresta faz o dinheiro trabalhar para ele. Então ele emprestou 100 mil reais a um juros de 5% ao mês. Então quem fez esse empréstimo vai ganhar 5 mil reais por mês sem precisar de trabalhar. E quem tomou esse empréstimo vai ter de todo mês pagar os 5 mil reais para poder usar o dinheiro. Então, ele se torna refém. E se ele não vigiar corretamente, aquela dívida vai crescer e se tornará impagável. Então, em vez de melhorar a sua situação, que tomou emprestado, ele vai perder o seu patrimônio, ele vai ser levado à falência. Então, o que nós precisamos para receber essa bênção? Ouvir a voz de Deus e guardar todos os seus mandamentos. A lição de domingo pontua que há 3 razões principais pelas quais as pessoas entram em dificuldade financeira. A primeira delas é a ignorância. Elas não entendem de dinheiro. Fizeram ali o ensino fundamental, o ensino médio, e não havia nenhuma matéria na escola sobre educação financeira. Você já parou para pensar? As escolas apregoam aí a educação, mas eu quero dizer para você, meu irmão, ir para a escola não quer dizer que você recebeu educação. Aqui está uma prova, né? O que são juros simples? O que são juros compostos? Isso talvez você até estude em matemática, mas o que é um bom investimento? O que é um mau investimento? O que é a taxa de juros? O que é amortização de dívida? Você sabe que quando você faz um financiamento e paga a parcela, aquilo ali você não está pagando a dívida. Parte é juros e parte é o capital. Então, o que é amortização? Então, as pessoas às vezes não fazem orçamento, não entendem o que é orçamento, não às vezes sabem calcular o dízimo porque não sabem quanto que receberam, onde que estão gastando. Então, é fácil que você entre em dívidas por causa da ignorância ou do descontrole. A segunda razão para dificuldades financeiras é a ganância e o egoísmo. Então, a pessoa quer ficar rica rapidamente ou ela quer segurar muito porque ela tem medo de perder e aí ela acaba falhando, acaba tropeçando. A terceira razão pela qual as pessoas têm dificuldades financeiras é o infortúnio pessoal. Às vezes a pessoa estava indo bem, veio a pandemia, ela teve que fechar o seu negócio. Às vezes uma enchente, uma geada atrapalhou um agricultor, uma enchente atrapalhou um lojista, um comerciante, um vendedor ambulante. Às vezes uma doença, nós não sabemos. Às vezes um infortúnio, um acidente, ele acaba interrompendo, atrapalhando a nossa caminhada. Agora, eu quero falar para você que se encaixou em algumas dessas 3 razões. Existe esperança, seja qual for a razão, mesmo a sua culpa. Olhe para mim aqui, existe esperança, a dívida pode ser aliviada e esse é o estudo da lição. Então, professor, nós temos que explicar a dificuldade que as dívidas apresentam para as pessoas e mostrar a esperança. É possível sair das dívidas. Se existe alguém endividado na sua classe, tenha tato, mas às vezes as palavras que você vai dizer vão dar esperança, vão ajudar aquela pessoa a sair da sua condição, às vezes até da sua depressão.
Mas tem uma coisa, você precisa fazer mudanças nos seus hábitos de vida. Porque se você está endividado e continua fazendo sempre a mesma coisa, você não vai sair da dívida. Talvez a dívida vai crescer ainda mais. Olha, segunda-feira, seguindo conselhos piedosos. E aqui o primeiro parágrafo diz assim: todos nós em algum momento nos atraímos por bens materiais. Desejo de riqueza. Quem nunca olhou e falou, puxa, como eu queria ter essa fazenda, essa casa na praia, como eu queria ter aquele carro, como eu queria ser dono do banco, porque eu não ganho na loteria? Ah, Senhor, porque adventista não pode jogar, não pode fazer uma fezinha, não pode apostar. Eu podia lá, Senhor, só apostar uma vez e o Senhor ia me dar a bênção de ganhar na mega da virada, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela tem princípios que não aprovam os jogos de azar. Então, apostas, bolão, baralho, né, loteria, jogo do bicho, isso não é coisa para cristão. Mas a lição está fazendo uma pergunta assim: quem nunca pensou, se eu ganhasse na loteria, o que eu faria com o dinheiro? Eu ia dar 1 milhão para minha mãe, eu ia dar 5 milhões para construir igrejas aqui no meu estado onde não existem igrejas adventistas, eu ia ajudar os pobres e depois eu ia viajar, eu ia me mudar do Brasil. E aí você volta para a realidade que você não ganhou na loteria e nós não jogamos na loteria. Mas aí, se você quiser, digite aqui nos comentários, quem nunca, né? Ó, se você for, né? Eu nunca pensei nisso. Eu acho que todos nós, alguma vez, já ficamos assim enfeitiçados pelos bens materiais. Mas aqui que está o perigo, né? Essas coisas realmente, elas enfeitiçam. E ninguém deveria sucumbir à armadilha de tornar o dinheiro, a riqueza, os bens materiais em ídolos. Não é errado trabalhar para ter uma vida melhor, não é errado. Mas o dinheiro não pode ser nosso ídolo. Leia Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas Bíblias está assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. E algumas pessoas pensam que Mamon é o diabo, né? Não, Mamon quer dizer riquezas. Essa que é a ideia. E as riquezas é um instrumento do diabo para afastar as pessoas de Deus. Então você tem que se lembrar que Deus é o dono de tudo. Ele é o dono, inclusive, das riquezas que o diabo se utiliza. Ele é o dono do planeta todo. E quando Jesus voltar, nós vamos, num momento, perder todas as coisas aqui. Tudo vai ficar para trás. Olha aí para o seu carro, para sua moto, sua casa novinha que você acabou de pintar essa semana, né? Olha aí para sua fazendinha, o seu sítio. Nós teremos de dar adeus a todas essas coisas, essa sua carteira, conta bancária, investimentos. Nós vamos subir nas nuvens e nada mais terá importância, né? Eu gosto da ilustração de Noé. Essa ilustração estava, sabe onde? Lá na lição dos jovens. Agora o Adventismo Vivo está gravando a lição dos jovens. Está aqui no canal, tem uma playlist ali, lição dos jovens. E quando ela fica pronta, eu coloco aqui embaixo na descrição assim, ó, lição dos jovens para compartilhar. Então mande aí para o seu pastor, diretor dos jovens, né, para a classe dos jovens da sua igreja, professores de escola sabatina. Por favor, nos ajude a compartilhar. Aqui é uma lição que não é brincadeira, não é palhaçada, é realmente estudo da Bíblia ali, que é o que nós mais precisamos, que é o que a nossa juventude mais precisa. Eu já fiz muitos grupos de estudos com jovens e nunca foi para fazer brincadeiras ou palhaçadas. Os jovens, eles têm carência de conhecimento bíblico. Eu sentava, começava a mostrar as visões de Ellen White. Eles olhavam com maior atenção. Começava a falar das profecias do Apocalipse, eventos finais. Eles aqui não queriam que o estudo acabasse, ficavam perguntando. É isso que os jovens precisam. Então é isso que nós queremos oferecer. Envie a lição dos jovens. Por favor, nos ajude a compartilhar. Mesmo que você for um adulto, mesmo que você seja idoso, faça esse trabalho missionário, tudo bem? Então lá na lição dos jovens, teve uma ilustração assim. Quando Noé entrou na arca, ele perdeu tudo. Tudo que ele havia acumulado nos 600 anos dele antes de entrar na arca, ele perdeu, né? Eu acho que era 600 anos. Agora, quando Noé saiu da arca, ele ganhou tudo. Todo mundo tinha morrido, o planeta ficou todo para ele, ou seja, ele era o dono de tudo. Veja só, então nós temos que lembrar que Deus é o dono de tudo. E às vezes Deus não nos concede o recurso porque Ele quer preservar o nosso caráter. Porque Deus fala que para os ricos vai ser muito mais difícil entrar no céu do que para os que não têm posse. Sabe por quê? Porque onde está o nosso tesouro, onde está o seu tesouro, o seu investimento, a sua empresa, onde está aquilo que você... Aquela expressão, eu trabalhei a vida inteira para conseguir isso. Ali estará o seu coração. Ali está a sede das suas preocupações. Então,
É muito difícil uma pessoa que tem um grande tesouro nessa terra conseguir colocar o coração dela lá nas riquezas celestiais. Então, uma pessoa não consegue servir a dois senhores. Ou ele vai amar a um e desprezar ao outro. Ou ele vai amar a Deus e desprezar as riquezas. Ou ele vai amar as riquezas e desprezar a Deus. O apóstolo João nos diz, não ameis o mundo. Tudo isso aqui, irmãos, vai ser destruído. Mas no momento seguinte, nós vamos ser o dono de tudo. Deus queira ver seus filhos livres da dívida, porque o amor pelo mundo pode ser tão forte que vai fazer as pessoas se endividar para satisfazer as próprias paixões. Por isso, Deus não quer que você ame o mundo, essa é uma salvaguarda contra a dívida. Leia Salmo 50, 14 e 15. Com que atitude o povo de Deus deve viver? O que significa a frase, cumpra seus votos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Você está em angústia aqui porque você está com dívida, talvez você está devendo um agiota, talvez você está para perder a casa, talvez você perdeu o dinheiro e não contou para a sua mulher. Sabia disso? Isso acontece. E talvez você não consegue dormir, porque parece que toda noite você ganha uma facada na barriga. Eu quero dizer, invoque o Senhor no dia da sua angústia. Você está angustiado, esse vídeo apareceu para você. Invoque o Senhor no dia da sua angústia, Ele te livrará. Agora, olha o que diz o verso aqui. Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Entregue as tuas ofertas para Deus. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha só, lá no ponto 9 dos votos batismais, olha o nome, voto batismal. É aquele compromisso que você fez diante da sua igreja, no dia do seu batismo. Você acredita em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim. Você acredita que a igreja adventista é a igreja remanescente? Sim. Você quer se manter afastado aí de prazeres e entretenimentos mundanos? Sim. Você acredita que o dom de profecia se manifestou na vida e obra de Ellen White? Sim. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Aquilo ali é um contrato. Aquilo é um compromisso solene que você fez com a congregação, com Deus diante da igreja, que você vai ser fiel ali ao povo do Senhor. E aqui, ó, no ponto 9, diz assim, crê na organização da igreja, é seu propósito adorar a Deus e sustentar a igreja com seus dízimos e ofertas e com seu esforço pessoal e a sua influência? E provavelmente muitos responderam sim a esse voto, a essa pergunta. Isso está lá atrás do seu batismo. Agora, tem uma prática, existe até no manual essa previsão do voto abreviado. Eu não gosto do voto abreviado, irmão. Sabe por quê? Porque a pessoa que às vezes fez o voto abreviado, ela vai ler e vai falar aqui, mas isso aqui eu nunca prometi não, eu nunca fiz isso aqui não. Porque o voto abreviado, ele é bem resumidinho, né? Ele não tem todos os tópicos. Mas os tópicos estão lá atrás da sua ficha de batismo. Então, meu querido irmão, se você prometeu ali ao entrar na igreja, cumpra os votos que você prometeu. Né? Isso faz parte do seu voto batismal. Aqui no rodapé tem uma pergunta interessante. Por que trabalhar arduamente para ter uma vida melhor não é necessariamente a mesma coisa que fazer da riqueza ou do dinheiro um ídolo? Como podemos determinar a diferença? Que pergunta boa, professor, para você trabalhar na sua classe, algo prático. Como eu sei que eu estou trabalhando para ter as riquezas ou como eu sei que eu estou trabalhando, mas o meu foco é o céu? Já respondi aqui. É uma questão de foco. Vamos pensar aqui. Você não dá atenção para os filhos, não dá instrução espiritual para os seus filhos, porque quando você acorda, quando você sai de casa, eles não estão acordados e quando você volta, eles já estão dormindo. Você não faz seu culto pessoal, você não está lendo nenhum livro do Espírito de Profecia. No sábado, você dorme o dia inteiro porque você está morto de trabalhar durante a semana. Você chega na igreja, não se envolve com nenhum departamento. Ou às vezes você até faz o culto, mas sabe aquele culto mecânico? Você até ora, mas sabe aquela oração assim? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, perdoa os nossos pecados, volte logo em nome de Jesus, amém. Você está doente espiritualmente. E só o Espírito Santo, só a graça divina pode regenerar o seu coração. Então, se as preocupações da vida estão fazendo com que você não tenha tempo para se dedicar a dar um estudo bíblico, a preparar um sermão. Tem muita gente que sabe pregar, mas eu já vi pessoas com recursos que não se prepararam para pregar, porque a vida de trabalho estava preenchendo todos os momentos da pessoa. Ela foi lá e leu uns salmos, fez um sermão, né?
para pregar exige um preparo. E ao você se preparar, você não tem como trabalhar 24 horas por dia. Então, a questão é o seguinte. Você tem um telefone, quer um telefone melhor. Você tem um bom carro, agora você quer uma BMW, você quer um Jaguar. Aí você tem uma casa, mas você quer outra. E aí você, às vezes você até pode, né? Olha, agora eu não vou me envolver muito, eu não vou poder pegar um estudo bíblico, porque nesses 6 meses eu vou me preparar para um concurso, eu tenho uma prova para fazer. Às vezes você vai fazer um trabalho especial, agora você pegou um turno da noite também. Tudo bem, é por um tempo. Mas assim, anos e anos e anos, você vai levando aquela situação. Às vezes a pessoa é enfermeira, trabalha em 2, enfermeiro ou enfermeira, trabalha em 2, 3 empregos, é vigia de noite, mas de dia faz isso, e no sábado dorme a tarde inteira, não tem tempo para nada, porque quer um celular melhor, e quer isso, e quer isso, e quer aquilo. Aqui está um aspecto prático que o reino de Deus não está em primeiro lugar. Não tem problema você trabalhar para comprar um celular. Mas quando você não consegue ir à igreja, você não consegue fazer o seu culto, você não lê um livro do Espírito de Profecia, porque você não tem tempo, você está trabalhando o tempo inteiro por causa da prestação daquele celular que custou R$8.000, então está havendo um problema. Discute isso aqui na classe. Essa pergunta é muito boa. Como sair das dívidas? É o que todo mundo quer saber. Terça-feira. Leia Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E a lição pergunta, em que sentido somos escravos do credor? E eu respondi assim, juros, no sentido de juros. Os juros está sempre comendo o fruto do seu trabalho. Então você comprou uma casa, e eu sei que às vezes essa é a única solução para muitos, mas aí você parcelou em 30 anos. Em 10 anos, mais ou menos, é o valor que você vai pagar na casa. Os outros 20 anos são os juros. Então você trabalha e paga aquela prestação. E trabalha mais um pouquinho e paga o agiota, e paga o banco, sabe? Paga os juros do cheque especial, do cartão de crédito. Então você fica escravo porque você trabalha e não usufrui dos frutos do seu trabalho. Os juros vai lá e vai comendo os seus rendimentos. Agora, meu pai também me ensinou desde criança uma coisa. Nunca compre nada a juros. Se esforce, né? Junte o dinheiro e quando você tiver o dinheiro você tenta lá comprar à vista. Tente negociar até um desconto à vista, porque no prazo os juros já está embutido. Ah, mas falou que não tem juros. Não existe almoço de graça, os juros está embutido ali na prestação. Meu pai falava que com dinheiro no bolso você é o dono da situação. Agora, sem dinheiro no bolso você é refém dos demais. Eu vou dar um exemplo aqui. Você precisa de um carro. E você até precisa de um carro para trabalhar. Você agora recebeu um emprego de representante comercial. Só que você não tem dinheiro. E aí você tem que amanhã ou depois de amanhã se apresentar no trabalho, você precisa de um carro para viajar. E aí você vai fazer o quê? Não tem dinheiro. Você vai ter que comprar o primeiro carro que aparecer na sua frente. E às vezes vai ter que financiar a taxas e condições ruins. Você nem conseguiu barganhar nada porque você estava precisando. E a única pessoa que aceitou financiar para você foi aquele ali, mas aquele que aceitou emprestar para você, ele cobrou os juros mais caros. Ele parcelou em 10 vezes, foi o único que parcelou. Eu comprei lá porque eu não tinha visto, eu tive que parcelar. Mas aquele que parcelou tinha o maior preço. Então você ficou refém da situação. Agora você tem todo o dinheiro para comprar um carro. Você vai fazer o quê? Eu queria comprar, mas eu só pago tanto. Eu te dou tanto, você quer? E aí você vai encontrar uma concessionária que não bateu a meta, que quer que quer vender o carro a todo custo para bater a meta, e aí vai te dar um desconto maior. Você vai encontrar uma pessoa que quer comprar uma casa e precisa vender o carro, e aí ele vai te vender. Você é o dono da situação com dinheiro. E quando você não é o dono da situação, quando você está na situação de escravo, isso prejudica a sua vida espiritual, porque você fica deprimido, você não tem vontade de orar, você começa a desconfiar do amor de Deus. Agora, é você que se meteu naquela situação ali, na maioria das vezes, né? Às vezes Deus faz para nos provar, como foi o caso de Jó. Mas eu quero dizer o seguinte, às vezes o seu casamento fica mal, e com um casamento mal, você não tem vontade de ler a Bíblia. Você não tem vontade de fazer o culto. Como é que você, ancião, que está brigado com a mulher, vai pregar? Como é que você vai chegar à frente da igreja se você está devendo os irmãos da igreja? A dívida atrapalha a sua vida espiritual. Isso, uma vida espiritual fraca vai fazer você um cristão fraco e você vai sucumbir às tentações, ao pecado. Aí depois, olha, fulano de tal é uma família tão boa, tão estruturada, agora saiu tudo da igreja, às vezes tudo por causa de dívida. Olha, como a gente pode escapar?
A premissa inicial é a seguinte: seja fiel a Deus. Primeiro ponto. Você tem o primeiro dever, o seu primeiro credor é Deus. E você tem que tributar a Deus. Algumas pessoas estão incomodadas aqui, porque às vezes eu falo pagar os dízimos, dar os dízimos, né? Mas tudo é de Deus, a gente devolve. É verdade, tudo é de Deus e a gente devolve. Agora, a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 14, diz que Abraão deu o dízimo, e lá em Hebreus, a Bíblia Sagrada, né? O apóstolo Paulo ali diz que Abraão pagou o dízimo. Então, se você paga, dá, devolve, a ideia é que você pegou o dinheiro ali, né, e entregou para Deus. Essa é a ideia, de entregar os tributos para Deus. Os dízimos são como os tributos ao nosso Criador, ao nosso Redentor. Então, falar assim, devolver o dízimo, tá certo, é isso mesmo, né? Mas não poder falar as outras expressões é apenas um eufemismo. Em outras línguas, inclusive, é muito comum falar pagar o dízimo, como no inglês. Mas aqui no Brasil existe esse eufemismo. No fundo, irmãos, nós devolvemos, tudo é de Deus. Tudo bem? Mas devemos tributar a Deus o que lhe é devido. Então, primeiro ponto, primeira premissa, eu vou ser fiel a Deus. Agora note aqui que isso aqui é importante. Agora o primeiro passo, suspender dívidas adicionais. Pare de comprar no cartão de crédito, pare com cheque especial, pare de pegar dinheiro emprestado, né? Não compre mais, suspenda as dívidas. Ah, Tiago, mas eu precisava daquele ventilador. Meu amigo, você está endividado, dá um jeito, mas não compre. Ah, mas eu precisava, tá um calor, eu queria comprar um picolé. Não, meu amigo, você não pode comprar mais nada, você está endividado. Você está devendo a outras pessoas, tem gente que precisa daquele dinheiro. E aí você está numa situação confortável e o outro está numa situação desconfortável. Não entre em dívidas adicionais. Segundo passo, faça um pacto com Deus de que se Ele abençoá-lo, você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível para honrar o nome de Deus. Porque um cristão que compra e não paga, ele desonra o nome de Deus. Terceiro, faça uma lista de suas dívidas, das maiores às menores, em ordem decrescente. Para a maioria das famílias, a prestação da casa própria está lá no topo e o cartão de crédito está lá embaixo. E aí ele orienta você a ir pagando todas as dívidas devagarzinho. Essa é uma sugestão geral. Agora eu quero aconselhar você a procurar alguém na sua igreja ou na sua associação que entende de finanças, que tem o dom de administrar dinheiro. Talvez tenha um gerente de banco na sua igreja, talvez tenha um profissional da administração, um contador, talvez tenha uma pessoa que não tem sequer estudos, mas ele entende de dinheiro. Procure essa pessoa e fala, me ajude a fazer um plano de reestruturação de dívida. Olha que bonito, né? Mas no fundo eu quero pagar o que eu estou devendo. E essa pessoa vai lhe ajudar no seu caso individual. A lição deu essa ideia de fazer a lista, mas eu poderia dar um outro passo aqui, né? Dar outras dicas. Existem dívidas para com agiotas, são dívidas perigosas. E às vezes os juros que os agiotas emprestam é um juros muito alto, então tente pagar essa dívida primeiro, né? Tente eliminar aquilo ali. Ou você pode chegar para as suas pequenas dívidas, os pequenos credores e falar, gente, eu estou numa situação difícil, eu vou entrar em inadimplência, eu não tenho condição, mas eu quero acertar com vocês. Né? O que dá para a gente fazer? Eu tenho esse carro, serve para você, para a gente quitar? Então tente quitar ali as suas dívidas pequenas, depois vão ficar as dívidas maiores. Né? Próximo passo, renegocie as suas dívidas. Vá até o banco e fala assim, olha, eu não tenho condições de pagar, eu já estou atrasado devendo. O que vocês vão me dar de desconto? Às vezes você pode ter uma carta na manga, olha, eu tenho dinheiro do capital, vocês aceitam? Eu já vi, irmãos, eu não estou mentindo, mais de 50 casos onde a pessoa foi ao banco e tentou uma renegociação e o banco propôs para ela pagar 10 a 20% de toda a dívida. Eu já vi coisa assim, a dívida é 100 mil reais, ele pagou 10, 15, 20 mil reais e acabou com toda a dívida. Então procure, o seu credor fala, eu devo, não nego, mas não tenho condições. Como eu vou poder pagar? Renegocie as dívidas. Aí você pode falar para o banco, eu tenho como pagar o capital, vocês vão querer, vai aceitar? Ou se não, pega, refinancia aquilo ali, é uma taxa de juros melhor. Agora, não se esconda, não fuja, assuma e tente falar, olha, eu ganho tanto, a minha renda é tanta, eu consigo separar tanto por mês. Né? Então, você tem que refinanciar isso aqui numa parcela que você vai conseguir honrar daí para frente. Existe uma regra dos terços, mas eu adaptei ela para a regra dos quartos. A regra dos terços era assim, um tanto da sua renda você vai pegar para sua manutenção, outro tanto você vai poupar e outro tanto você vai pagar as dívidas. Mesmo pagando as dívidas, você vai juntando ali, você tem que poupar parte do salário. Por isso você tem que renegociar
as parcelas agora, de agora para frente. Só que eu adaptei isso para a regra dos quartos. Como que é? Uma parte para Deus, uma parte para você, uma parte você vai tentar poupar e o resto você vai pagando as suas dívidas vagarosamente, né? Agora, sétimo passo, isso aqui é muito importante. Você precisa trabalhar. Ah, mas domingo é o dia... Você está devendo. Ah, mas o que eu vou fazer? Não tem emprego. Tem emprego. O que não acha no Brasil, às vezes, são pessoas querendo trabalhar. Agora, emprego tem. Quer ver? Passe na sua vizinhança e fala, meu irmão, eu estou numa situação complicada, eu estou lavando o carro. Vai com um balde de água, bucha aqui, eu posso lavar seu carro? Tenho certeza que seu vizinho vai te ajudar. Vá nos membros de igreja falando, eu quero lavar o seu carro aqui no domingo, no feriado, no sábado à noite, no seu tempo livre. Eles vão te ajudar. Ah, mas vai fazer faxina. Ah, mas faça pão para vender, agora você tem que economizar também. Não dá para você ir no supermercado, eu vou comprar queijos finos, eu vou comprar suco de uva. Beba água. Você está devendo. Tá aqui na parte de sexta-feira, isso é um conselho do Espírito de Profecia. Ó. Evite a dívida como você evitaria a varíola. Ninguém tem varíola hoje, né? Mas como você evitaria a AIDS. Evite a dívida como você evitaria uma doença venérea. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague as dívidas, esforce-se para pagá-los o mais depressa possível. Ali no livro Conselhos sobre Mordomia, Ellen White fala assim, viva a pão e água, mas pague logo as dívidas. Você está endividado, você está dando um trabalho para outra pessoa, ela não pode ser prejudicada enquanto você está no seu conforto. Ah, não, é feriado, eu não quero trabalhar não. Olha, pão é caro, aprenda a fazer pão em casa. Pode vender pão para o seu vizinho. Então, o que eu quero dizer é para você trabalhar, você tem que se mexer e Deus vai te honrar e Deus vai te ajudar. Agora, você também pode pedir ajuda para os membros da sua igreja. E nós da igreja temos o dever, né, de ajudar aqueles membros ali da nossa comunidade. Agora, o que eu vejo em várias igrejas é o seguinte. Existe uma pessoa que tem problema de dívidas, ela fala com o empresário, com o médico, com o advogado, aquelas pessoas que têm mais recurso na igreja, e aquelas pessoas até topam em ajudar. Só que aí vem o seguinte comentário, né? Às vezes na comissão da igreja, às vezes numa rodinha, olha, fulano de tal tá precisando de ajuda, mas tava ali, ó, comprando picolé. Irmãos, é um picolé. Picolé é R$5. Aí você paga para você, para a mulher, para os 2 filhos, foi R$20. Aquilo ali, irmãos, não te alimenta em nada um picolé, mas R$20 você compra quantos quilos de arroz? Né? Você compra quantos quilos de trigo com R$20? E às vezes gastou em picolé. Ah, fulano de tal estava devendo, pediu dinheiro, mas estava lá no shopping, estava na praça de alimentação do shopping comendo hambúrguer. A esposa dele vive comprando coisa nova, vive comprando sapato, o filho dele só anda em roupa assim, está devendo e não paga. Irmãos, se você está devendo, meu querido amigo, meu querido irmão, você não pode fazer mais compras, você não pode ter luxo na comida, você vai passar pão e água, Deus vai te ajudar, mas peça ajuda e as pessoas vão te ajudar. Trabalhe, esforce e as pessoas vão te ajudar. Mas você não pode estar na dívida, chupando picolé e passeando dia de domingo. Eu estou sendo bem sincero. Existe uma esperança, existe uma maneira de fugir da dívida e Deus vai te ajudar se você aceitar os passos das lições. Faça hora extra, combine com o seu patrão, tente aumentar as coisas. Deus vai te ajudar e você vai ser uma pessoa que vai dormir em paz, que vai dormir tranquila. Vamos aqui para quarta-feira. Fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Ali nos textos de Provérbios diz assim, não seja o fiador de ninguém, não se torne fiador, você vai cair em dificuldade. Tem vários textos de Provérbios dizendo isso. Tiago, o que é fiador? Fiador é o garantidor da dívida. Até nos dias de hoje, você quer fazer um financiamento, às vezes pegar um dinheiro emprestado no banco, fazer ali um recurso para a sua agricultura, o banco vai pedir o quê? Eu quero um fiador. E às vezes, mesmo que você tenha patrimônio, e o banco fala, na pior das hipóteses, se ele não pagar a dívida, o patrimônio dele pode pagar essa dívida. Mas e se ele perder tudo? Aí ele pede um fiador e às vezes até 2 fiadores, que ele pensa assim, ele pode quebrar, o fiador também pode se tornar inadimplente. Mas ainda, olha, 3 pessoas com patrimônio é muito difícil a gente não receber essa dívida aqui. Então esse é mais ou menos o raciocínio do banco. Mesmo que você tenha patrimônio, às vezes o banco exige um fiador. Meu querido irmão, como isso é difícil? O ideal é que nós não precisássemos de pegar o dinheiro no banco, mas às vezes, para alguma necessidade, né? Cada caso é particular, irmãos. Eu não gosto aqui, nessas situações, de fazer uma regra geral. Cada caso é um caso. Mas o conselho bíblico é para você não se tornar fiador, porque eu já vi muita gente tendo que pagar a dívida de um amigo. Ele perdeu o dinheiro e pior, perdeu a amizade, porque ele se tornou fiador
no banco, né? O avalista. Agora, como você vai responder? Que resposta difícil, né? Um alemão, talvez um americano, teria mais facilidade. Agora, um brasileiro, olha, a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser úteis aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Agora, existe um outro princípio, não está aqui na lição, talvez a gente pode explorá-lo mais para frente. Aliás, vou deixar ele para quinta-feira, tudo bem? Deixa eu passar para a pergunta 6. Leia Provérbios 28, 1 Timóteo 6. Que advertência encontramos nesses casos? Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa a enriquecer, diz a boca do Senhor, não passará sem castigo. Quando eu era adolescente, apareceu aqueles esquemas de pirâmide, né? Você já ouviu falar, mas não era o nome de pirâmide na época. Eu queria investir, estava ali poupando o dinheiro do meu estágio, né? E aí a pessoa, olha, se você entrar aqui, isso é um investimento lá na China, nessa empresa. Agora, quanto mais pessoas você chamar para o negócio, você vai ganhar em cima dessa e dessa. E aqueles ali que você colocou no negócio, os seus seguidores, se eles chamarem outros seguidores, você vai sendo remunerado. Eu falei, gente, eu não preciso nem investir muito. Se eu arranjar muitos seguidores para colocar nesse negócio, eu vou ficar rico, eu vou comprar o meu carro, eu vou comprar minha casa, e agora eu vou ser um investidor, eu vou comprar apartamentos e vou alugar, eu vou fazer isso, né? Tem até uma história em espanhol, nos cursos de espanhol, existe um texto para crianças chamado assim, La Lechera. E a história da lecheira, né, a leiteira, era uma menina que tirava leite, né? E ela então foi de manhã cedo, tirou o leite da vaca, colocou na vasilha e pensou, vou vender aqui esse balde de leite por 10 reais. Com um mês eu vou ter tirado 300 reais, então eu vou comprar 300 pintinhos. E aí esses pintinhos vão se tornar galinhas e eles vão botar ali 300 ovos por dia. E depois que eu vender um ano de ovos, eu vou comprar porcos. E aí esses porcos vão me dar dinheiro, eu vou comprar cabritos e eu vou fazer uma grande fortuna. Ela estava caminhando com a vasilha de leite para casa, pensando em quanto dinheiro ela iria conseguir. De repente ela tropeçou, a vasilha de leite caiu, se quebrou e o leite derramou todo. E ela ficou só no sonho, né? Isso aqui ilustra, às vezes, quando nós queremos ficar ricos. E eu fui castigado por aquele empreendimento. Vocês já imaginam no que deu. Há um tempo atrás, houve um negócio, irmãos, que ficou aí muito famoso até entre adventistas, chamado Telex Free. E depois vieram tantos outros, Mr. Colibri, Pay Diamond, e mais um monte de situações onde você investe aqui, não sei o que, e vai colocando outros negócios. E às vezes as pessoas entram em outros empreendimentos querendo se enriquecer rápido. O que Paulo fala a Timóteo? Porque aqueles que buscam enriquecer rápido, a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meu amigo, a Bíblia diz, é a maldição que caiu sobre Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Temos que enfrentar isso daí. Aquele que procura se enriquecer rápido, ele vai se atormentar a si mesmo com muitas dores. O trabalho justo, fiel e honesto é o melhor que você pode. E se Deus o abençoar além da medida, sua expectativa foi superada. Muitas pessoas entram em depressão porque alimentaram uma grande expectativa quanto ao futuro. Eu vou fazer essa faculdade, eu vou então ter o meu escritório, eu vou ter a minha empresa, eu vou ter isso. Eles alimentam uma grande expectativa. Essa expectativa não se realiza e eles entram em depressão. Deus não me ama, por que Deus não me deu essas coisas? Mas tem um hino na igreja que você deveria cantar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Olhe para o passado. Talvez você está achando, Deus não me ama, Deus não fez nada, mas olhe para o passado, quanto Deus já fez para você. Filhos com saúde, você e a esposa, um casal bonitos, né? Uma boa família, você conheceu a verdade adventista, a graça te alcançou, você tem os seus negócios, o seu emprego, a sua faculdade. Paulo diz para que, se tivermos comida, roupa com que nos vestir, sejamos gratos. Deus está cuidando de nós. Em breve, tudo será perdido. Mas quando Jesus voltar, você vai ser o dono de tudo, porque o reino deste mundo será dado aos santos do Altíssimo.
Aqui na parte de quinta-feira, empréstimos e limites de prazo. O que o Senhor exigiu de seu povo, conforme revelado nesses versos? Havia aqui a instituição do ano sabático. O ano sabático era um ciclo de 7 anos. A pessoa trabalhava no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5 e no ano 6. No ano 6, Deus daria uma bênção na agricultura dobrada. E no ano 7, ninguém iria trabalhar. É férias. Você acha que os israelitas não podiam tirar férias? Férias, né? No ano sabático. Então, com o dinheiro que eles conseguiram com a agricultura, com a produção do 6º ano, eles iriam viver o 7º ano sem cultivar a terra. É claro que não é para ninguém ficar à toa. O mandamento diz 6 dias trabalharás. Tem coisa para você fazer em casa, tem estudo bíblico para dar. 6 dias para trabalhar. É para trabalhar em domingos e feriados. 6 dias trabalharás. Às vezes você pode trabalhar estudando a sua Bíblia, né, fazendo um curso, você está em casa, você não está no seu trabalho formal. Mas não é para ficar à toa o dia inteiro assistindo filme, televisão, jogo de futebol. Isso é uma vida de ócio, o dia inteiro jogando videogame. A palavra de Deus condena isso. 6 dias trabalharás, tudo bem? Agora, no 7º ano havia o perdão de todas as dívidas. E Deus até falou, olha, não seja duro com o teu irmão, sabendo que ano que vem é o 7º ano, e se ele não te pagar antes do ano sabático, você vai ter que perdoar a dívida dele, né? Não seja muquirana, mão fechada, mão de vaca, né? Tudo isso está lá. Eu não acredito que a instituição do ano sabático esteja em vigor hoje. Ela havia dentro do contexto de Israel. Mas talvez exista um princípio aqui. Talvez você é um médico, um empresário, um advogado, um engenheiro, um comerciante, um agricultor de sucesso. E às vezes tem um irmão na sua igreja com problemas de dívida e ele lhe pediu dinheiro emprestado e não paga. Às vezes é bom uma boa conversa. E às vezes você pode fazer igual aquele rei de Mateus 18, eu vou te perdoar. A graça vai te alcançar, mas eu quero que você se liberte das dívidas. Às vezes é um trabalho missionário para salvar uma alma na sua igreja, você perdoar a dívida dela. Então veja como princípio, não existe uma regra aqui, mas a Bíblia mostra que Deus se preocupa com essas questões, Deus se preocupa com o dinheiro em especial, sempre que dinheiro tinha a ver com os israelitas, ou com o povo adventista, com o povo de Deus hoje, com os cristãos, Deus se preocupa. Deus quer ver você livre das dívidas. Alguns podem ter que pedir dinheiro emprestado para pagar os estudos, mas devem ter em mente o quê? Terão de pagar juros, deverão concorrer a todo tipo de auxílio e bolsa disponíveis, para você não se endividar mais ainda. Isso aqui é muita realidade norte-americana. Nos Estados Unidos, a faculdade é muito mais cara que no Brasil e geralmente os jovens já saem endividados da faculdade. No Brasil, os juros são financiados, né? Não é igual nos Estados Unidos, mas aqui fica uma dica. Deixa eu ler o 3. Precisarão trabalhar e poupar tudo o que puderem para os estudos. 4. Faça um curso que vai ter um emprego no final. Tem gente, às vezes, vou fazer oceanografia. Meu amigo, você conhece algum oceanógrafo? E se você conhecer onde você vai pedir emprego? Eu quero fazer jornalismo. Olha, para você ser jornalista, é mais difícil conseguir emprego. Você vai ter que trabalhar numa grande cidade onde tem jornais, onde tem uma emissora, né? É mais difícil. Existem trabalhos que é difícil. Aí você vai fazer um curso, pegar dinheiro emprestado, se formou e aí você não vai conseguir trabalhar naquela sua função. 5. Precisam conseguir a ajuda dos pais. Aqui no Brasil é prática dos pais ajudarem os filhos a pagar a faculdade. Nos Estados Unidos essa não é a prática. Nos tempos bíblicos os pais davam aos filhos terras para que pudessem ganhar a vida. No presente é provável que essa herança seja a educação a fim de que se tornem adultos independentes. Aqui no Brasil eu acho que isso é mais compreensível. Pode existir países que não é assim. Meu querido irmão, existe um outro princípio que os judeus praticam muito bem. Você vai lá para algumas regiões de São Paulo, onde tem uma comunidade coreana, ou lá em Nova York, onde há uma comunidade chinesa, eles se apoiam mutuamente. Vieram ao Brasil ou foram aos Estados Unidos e ali eles pensaram, nós precisamos de nos ajudar uns aos outros. Os judeus se ajudam mutuamente. Fica a pergunta, será que os adventistas não deviam se ajudar mutuamente? Existem talvez várias lojas de produtos naturais na sua cidade. Uma loja de um irmão adventista. Não deveriam todos tentar comprar na loja do irmão adventista? E o irmão adventista da loja não deveria procurar se consultar com um médico adventista? Tudo bem? Ou na sua comunidade, existem comerciantes. Então a lógica é que a comunidade se ajude. E existe um outro princípio ali na lei de Moisés. Ele pode não estar em vigor hoje, mas o princípio deve nos servir de ilustração. É de não emprestar a juros para os irmãos, né?
Você não empresta a juros para a pessoa da família ou para os membros de igreja. Às vezes você pode dizer, olha, esse dinheiro aqui está na poupança, ele está me rendendo. Se eu emprestar para você, eu vou ter menos ainda. Então me ajuda aí só na poupança. Mas quando eu falo em emprestar a juros, é cobrar 2, 3, 4, 5, 10% ao mês. Entre irmãos, não deveríamos pensar em adotar uma prática diferente do que adotamos com o mundo? Fica essa sugestão, fica essa dica. Meu querido irmão, procure alguém na sua igreja, faça uma reestruturação da sua dívida, faça o orçamento. Aqui em casa, a Fernanda me obriga a dar conta dos mínimos centavos e eu louvo a Deus por isso. Ela fala, onde você gastou R$5? Não, você gastou R$5, tinha 50 na sua carteira, agora tem 45. Eu paguei um estacionamento, lembrei. Então, irmãos, ela vai lá e anota na planilha e depois no final do mês a gente vê, olha, estamos gastando muito aqui, saímos para comer fora, olha só, vamos fazer o pão em casa. Aqui a gente faz pão em casa, a gente sai o mínimo para comer fora, só quando é uma necessidade. Então, irmãos, eu quero dizer para aqueles que têm sabedoria, faça uma palestra sobre como sair de dívida na sua igreja. O meu irmão ele tem uma palestra mostrando como fazer um orçamento familiar detalhado. Explique àquele que tem facilidade em finanças como os membros podem poupar melhor os seus recursos. Deus quer abençoar você. Você tem que primeiramente se comprometer a ser fiel aos votos, a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Agora, você precisa de sabedoria para administrar os talentos que são postos nas suas mãos. Você não pode esconder o talento, porque quando o Senhor veio, Ele falou, se você pelo menos tivesse colocado o dinheiro no banco em uma aplicação, ele teria rendido juros, mas você enterrou o patrimônio no chão. Que Deus te ajude a sair das dívidas e que você procure ser fiel a Deus em todos os seus mandamentos. Que o Eterno abençoe. Amém.